Vamos lá, galera. Em entrevista para Polygon, o Phil Spencer, que é o CEO de game da Microsoft, chefe do Xbox, ele falou em trazer outras lojas de game, que não só a Xbox, para o Xbox. Ele falou da possibilidade de você poder ter um Xbox, mas jogar o seu jogo comprado na Epic Store, na itch.io, na Steam, simplesmente jogar. Todas as lojas estarem disponíveis para você no seu Xbox. Isso é um pensamento extremamente radical, porque normalmente consoles funcionam no sistema fechado, tá? Você tem o jardim morado, que a galera fala, que você compra um console e você só pode comprar jogos da loja desse console. Você compra um PlayStation 5, você só pode comprar nele jogos vendidos na loja do PlayStation. Você compra um Switch na loja da Nintendo, você compra o Xbox hoje em dia na loja da Xbox. Só que ele falou de abrir isso. Fazer um modelo um pouco parecido com o Steam Deck, que embora tenha a loja da Steam, seja a principal, você pode jogar jogos de outra loja, você pode comprar um jogo na Epic e jogar nele. Eu quero primeiro pedir pra Nilce ler uma citação dele, que é essa daqui. Será que ele realmente conseguia visualizar um futuro em que lojas como a itch.io e a Epic Games Store existissem no Xbox? Era apenas uma questão de resolver montanhas de papeladas para chegar lá? Sim, disse Spencer. Considerem nossa história como a empresa Windows. Ninguém piscaria se eu dissesse: ei, quando você está usando o PC, você decide o tipo de experiência que tem, escolhendo de comprar jogos. Há um valor real nisso. Spencer acredita que os jogadores de consoles se beneficiariam dessa liberdade também, e também os fabricantes de consoles como a Microsoft. E aí ele desenvolve o argumento dele, tá, gente? Todo o argumento dele gira em torno do fato de que o modelo que a gente tem hoje de venda de consoles de videogame tá meio que falido, não tá funcionando. Qual que é esse modelo? É o modelo do subsídio e do jardim morado. O que que é? Quando você compra um console da Sony, um PlayStation, quando você compra um Xbox da Microsoft, esse console é subsidiado pela Microsoft e pela Sony. Quer dizer que eles tomam um prejuízo para cada console vendido. Por que que eles fazem isso? Porque como o sistema é fechado, todos os jogos são vendidos por eles. E aí eles recuperam na venda de jogos o dinheiro que eles perderam no console. Vamos dar um exemplo aqui, eu já dei esse exemplo hoje. Vou chutar um número. Não é isso, tá, gente? É só para facilitar o cálculo. Eles veem, pela pesquisa deles, que cada usuário, no primeiro ano de ter o console, gasta $200 nele. E normalmente funciona assim. Se você quiser vender seu jogo na loja do PlayStation ou na loja da Xbox, 30% do valor do jogo vai para a Sony e para a Microsoft e o desenvolvedor fica com 70%. É normalmente uma relação 30-70. Isso há muito tempo na história dos games. Então eles falam assim, se cada usuário gasta $200 em jogos, imaginando que todos os jogos são de third party, são de outras empresas, a Microsoft sabe que em um ano ela ganha $60 daquele usuário. Aí o que ela pode fazer? Vou vender meu console com $60 de prejuízo, aí no primeiro ano eu recupero esse dinheiro, e o que ele comprar a partir daí é lucro. Simplificando demais isso, tá? Simplificando demais esse cálculo. É bem mais complicado. Porque tem outras coisas, periférico, tem serviço, tem, enfim, Game Pass, essas coisas. Então, eles fazem isso. E um dos pontos de você fazer isso é a loja que tem no console é só a sua. Você não compra digitalmente de mais ninguém. E é assim que eles recuperam o dinheiro. Só que a Microsoft está com um problema sério, porque isso não está funcionando mais. E o Phil Spencer coloca vários motivos para isso. Primeiro, porque antigamente funcionava assim, um console saía, era muito caro para a empresa produzir. Então os primeiros consoles, eles vendiam com muito prejuízo. Mas a partir da vida do console, a tecnologia ia barateando. A tecnologia barateando quer dizer que ao longo da vida do console, a quantidade de dinheiro que eles perdiam em cada console ia diminuindo, que facilitava toda a matemática de lucro deles. O problema é que isso não está acontecendo mais. Uma das coisas que ele falou aqui, a lei de Moore, que é uma lei famosa, que foi proposta, se não me engano, por um engenheiro da Intel, né? Que ele disse que a cada 2 anos, a quantidade de transistores em um chip, ela dobra. Num chip com a mesma área, 2 anos depois você consegue colocar o dobro de transistores. Isso porque as tecnologias que a gente tem de miniaturização dos transistores, que é basicamente o neurônio dos computadores, né? Ela vai aumentando pra caramba durante o tempo. Só que isso tá acabando agora. Porque os transistores estão tão pequenos que a gente está tendo que enfrentar problemas basicamente de mecânica quântica com eles agora. Eles são do tamanho de alguns átomos, do comprimento de alguns átomos. E isso é muito complicado. Tá muito difícil você simplesmente encolher o transistor.
Por isso que várias empresas, tipo a Nvidia, coisas do tipo, estão investindo nessas outras tecnologias para melhorar os gráficos de jogos, tipo essas coisas de upscale, DLSS, FSR, que permite que você renderize o jogo numa resolução menor, e você vai e, no caso da Nvidia, você usa um tipo de núcleo específico que eles colocam no processador deles, na placa de vídeo deles, para poder pegar essa imagem em resolução menor e aumentar. É por isso que eles estão investindo muito agora em machine learning, coisa de inteligência artificial para melhorar a qualidade dos jogos, para fazer reconstrução de imagem, coisa do tipo, porque você simplesmente fazer a força bruta de reduzir o tamanho do transistor para aumentar a performance, né, para aumentar de uma geração para outra de placas de vídeo, de processadores e tal, tá ficando cada vez mais difícil. E de fato, por conta disso, é uma das coisas que fazem com que o preço do console não caia, do hardware do console não caia com o tempo. Então, assim que a geração do console vai avançando, o preço não vai diminuindo, ou não diminuindo do jeito que diminuía antes. Esse é o primeiro problema. E ele disse também que o mercado de consoles não está crescendo, e isso é verdade. Apesar de o mercado de games estar crescendo, ele está crescendo muito para PC e celular. O mercado de console está entrando num platô agora. Vários números de indústria estão mostrando isso. Então, o Phil Spencer alguma coisa que ele está falando aqui faz sentido, porque, de fato, o modelo de subsídio que a gente tem hoje não está fazendo com que o mercado cresça. E o mercado tem que crescer. Se você é uma empresa de capital aberto, você tem que estar sempre crescendo. Porque o motivo de você ser uma empresa de capital aberto é isso. O cara compra uma ação da sua empresa agora, valendo 20, na esperança de que daqui a um mês ela valha 21 e o dinheiro dele renda. Você tem que crescer. Empresa de capital aberto tem que crescer. E o sistema de subsídio, de fato, está mostrando que não tem um crescimento na medida do que a galera está esperando. Até a Sony, que até onde a gente sabe é a líder do mercado não a líder do mercado porque tem o Switch, mas colocar assim, está liderando o Xbox, está na frente do Xbox em venda. Pelas estimativas que a gente tem, a Sony vendeu 2 PlayStation para cada um Xbox vendido, Series S e Series X somados. A Sony está com problema também de atingir essa meta de crescimento dela. Não só isso, a Sony está com problema de realização de lucro grande. No último trimestre, até onde eu vi, a Sony teve só 5% de lucro operacional. Ela teve uma receita muito grande, receita recorde, 10 bilhões, uma coisa assim, um treco absurdo. Só que o custo para gerar o console e outras coisas também, ela comprou a Band também, que é uma empresa, a Band, que é uma empresa de games que também complicou um pouco disso para ela. O custo de subsidiar o console e coisas do tipo, essas coisas todas, tá fazendo com que ela não consiga tirar muito lucro. Comparando no mesmo período, a Nintendo tirou 20%. A Sony tá com 5%. Então, de fato, não tá crescendo o mercado e o Phil Spencer tem que fazer essa pergunta para ele. O que a gente queria, a posição na qual a gente queria estar normalmente, que as pessoas assumiriam, era estar onde a Sony está, liderando entre essas duas empresas. Mas se a Sony está realizando 5% só de lucro operacional, para que eu quero essa posição? Então ele tem que questionar o sistema inteiro. Esse sistema de subsídio não está crescendo o negócio. E ele acha que o sistema todo tem que mudar. Primeiro, ele defende acabar com exclusividade, da galera ter que ter um console específico para poder jogar os jogos. E ele também, até onde eu entendi, ele tá defendendo o fim desse sistema de subsídio de console para vender jogo numa loja fechada, que só o produtor do console controla. Tem várias coisas. Primeiro, obviamente, apesar disso fazer muito sentido, ele tá dizendo isso aqui também porque ele tá, em vários sentidos, perdendo um pouco da corrida. Ele não tá conseguindo vender a quantidade de consoles que ele gostaria. Tem uma estimativa de que o Xbox vendeu por volta de 25 milhões, o PlayStation vendeu mais 50. Até agora, dessa geração, Xbox Series e PlayStation 5. O grande problema para a Microsoft é porque ela vende assinatura com o Game Pass. É uma grande fonte de receita para ela. O Game Pass é um sucesso, tá? O Game Pass é um sucesso. Só que o principal lugar onde a galera joga o Game Pass é no Xbox. Tem Game Pass disponível para cloud gaming, você pode jogar no seu celular, via nuvem. Tem também disponível para PC. Mas, por todas as estimativas de mercado, porque acho que a Microsoft não divulga esses números, a vasta maioria, é coisa assim de 90% da galera que joga em consoles do Xbox. Então ela quer vender consoles de Xbox. Ainda pro sistema de Game Pass, ela precisa vender ainda. Só que agora ela tá dizendo, isso não tá funcionando. O Maia fez a pergunta aqui. Deixando o console aberto, eles meio que não estão reinventando o PC? Que justamente já faz isso? Exatamente. Aí que tá o ponto. O que eles vão fazer é um PC. Porque a Microsoft, ela controla a principal plataforma de games do mundo hoje, que se chama Windows. De games fora celular, tá, gente? Ela controla. E ela controla o Xbox também. É tudo dela. Porque, tipo assim,
Por que não os dois? Sabe aquele meme? Por que não os dois? Porque você não junta eles. E eu acho que essa que é a visão da Microsoft. Porque ela pode fazer um dispositivo. Primeiro, tem várias opções para ela. Ela pode abrir o Xbox e fazer o Xbox mais interessante, porque a galera vai querer comprar para jogar os jogos da Steam, para jogar os jogos da Epic. Porque apesar dela não subsidiar, se ela parar de subsidiar o Xbox, ainda tem a chance dela vender por um preço mais baixo do que um PC equivalente por conta de ganhos de escala. Porque o treco é um console só, que ela pode fazer em série por um preço muito baixo. E não tem também o perigo de você ter o problema de você ter que montar um PC para você. E você tem a vantagem, se você comprar um Xbox para jogar jogo de PC, tem um negócio de assistência técnica e coisa do tipo, que para muita gente é positivo isso. Tem gente que não sabe montar PC, né? É um negócio complicado. Então a galera compraria para jogar os jogos da Steam e coisa do tipo, e ela pode falar, veja, tem esse negócio chamado Game Pass, por que você não experimenta? E aí ela moveria mais essa assinatura de fato. E eu acho que o que a Microsoft está vendo é que provavelmente pelo número de consoles, ela tá pensando nessa coisa de abrir, sair desse formato de jardim morado, né, de loja fechada, porque eu suspeito que ela não tá ganhando muito dinheiro com a loja da Xbox no Xbox. Ela não deve estar ganhando tanto dinheiro assim. Senão tava feliz, né? Não, senão não toca aqui no meu negócio. Ela tá vendo a possibilidade de abrir o negócio, deixar outras empresas venderem jogos no Xbox, que é meio doido de você pensar. Ela não ganha dinheiro, porque de fato o modelo atual não tá rendendo para ela. E não só isso, vamos lembrar que a Microsoft hoje em dia é uma empresa multiplataforma, gente. Ela comprou a Bethesda, né? Primeiro, ela comprou a Mojang, que faz Minecraft em todas as plataformas. Ela comprou várias empresas que, quando ela comprou, tinha acordo com o PlayStation para poder lançar jogos exclusivos no PlayStation. É tipo assim, Deathloop que chama o jogo. Enfim, saiu para PlayStation primeiro e tem também aquele Ghostwire Tokyo também, porque ela comprou enquanto as empresas estavam desenvolvendo jogos para PlayStation. É um jogo exclusivo de PlayStation do estúdio Microsoft. Ela comprou a Bethesda, né, a ZeniMax, que aí é Bethesda, que faz Skyrim, que tem em todas as plataformas, que tem a ID Software, que faz Doom, que tem em todas as plataformas, e ela comprou agora a Activision Blizzard King, que faz jogo pra todas as plataformas também. Então, tipo assim, essa coisa do sistema fechado, com jogos exclusivos e coisa do tipo, você pode falar, não faz sentido pra Microsoft. Mas eu também não acho que a Microsoft vai virar uma Sega, né? Que a Sega foi a última empresa que era competidora da Nintendo e abandonou o mercado, perdeu o mercado de hardware. O último videogame dela foi o Dreamcast. Depois do Dreamcast, ela parou de produzir console. Tem outras empresas também que saíram do mercado de console. A SNK já teve o Neo Geo, saiu. Teve até o Neo Geo Pocket, um portátil, saiu também. A Atari saiu do mercado de hardware. Várias empresas saíram. Eu não acho que a Microsoft vai virar uma Sega. Por quê? Porque a Microsoft tem uma estrutura de produção de hardware. Ela tem o time do Surface. Ela faz hardware. Ela não vai deixar de fazer. Mas eu acho que tem uma tendência de o Xbox passar a simplesmente trazer uma versão mais amigável para controle e televisão do Windows e rodar jogos de todas as lojas. Ou o Xbox funcionar como uma certificação. Ele pode falar assim, gente, um Xbox é o videogame que tem esse hardware. E simplesmente outras empresas produzirem. Se eu não me engano, já teve isso antes, o 3DO, se eu não me engano, 3DO, era nesse esquema, que qualquer um podia produzir, uma certificação. Você tem que ter isso daqui no seu videogame. Asus, se você quiser fazer um Xbox. Acer, se você quiser fazer um Xbox, à vontade. E eu quero colocar também aqui a parte da entrevista dele, em que ele fala sobre o fim e o risco, e o provável fim dos exclusivos AAA, que é outra coisa que ele vai fazer também, porque a Microsoft está lançando os jogos dela em outras plataformas, incluindo o PlayStation 5. Vai sair agora, daqui a pouco, no momento que eu tô gravando essa live, vai sair o Sea of Thieves para PlayStation 5. Acho que não saiu ainda, eles já anunciaram. Eles vão lançar. E ele fala disso também nessa entrevista. Na verdade, é uma outra matéria da Polygon. Mas, Nils, por favor. Em 2024, a maioria dos jogos é vendida em várias lojas, frequentemente com descontos consideráveis apenas algumas semanas após o lançamento ou incluídos como parte de serviços de assinatura no dia do lançamento. Game Pass. Além disso, os próprios jogos levam muitos anos para serem criados com a ajuda de centenas, se não milhares, de membros da equipe, às vezes espalhadas pelo mundo. Tudo isso se acumula e, como Spencer diz, pode custar $300 milhões para construir um videogame. Para fazer um jogo, tá, gente? Um jogo. O custo realmente reduz o risco que os editores estão dispostos a correr. Quando jogos anteriores precisavam vender algumas centenas de milhares de unidades para justificar seu custo,
novos jogos podem precisar vender muitos milhões de unidades. Se você é um editor, sabe que é um número bastante grande em um mundo que já tem muitos videogames chegando, disse Spencer. Como você vai estabelecer isso? Estou disposto a assumir o risco de um novo IP, de um novo tipo de jogo? É a nova propriedade intelectual. Quando o risco de recuperação é tão alto, acho que isso afeta a criatividade desta indústria, o que não gosto. A criatividade é como o alicerce do que deveríamos ser no mundo dos jogos. Este custo é particularmente proibitivo para exclusivos que só podem alcançar tantos jogadores. Como Spencer explicou em nossa conversa sobre os perigos da exclusividade dos consoles de Jardim Murado, esses jogos precisam ganhar dinheiro adicional para justificar o fato de o fabricante do console subsidiar o custo dos consoles. Como explicou Spencer, o argumento para a exclusividade é pressionado à medida que o custo do jogo aumenta. Segundo Spencer, o mercado de consoles não cresceu no último ano. Embora os consoles Xbox, PlayStation e Nintendo Switch continuem a vender, Spencer observa que muitos jogadores de console estão simplesmente fazendo upgrade. Ou, de outra forma, não são novos no mercado e não contribuirão para o crescimento. E sem novos clientes, o cliente de todos os outros é o seu estado de sucesso, disse Spencer. Você tem que tirar a cliente dos outros, basicamente. Tem que predar o amiguinho. Você não pode ter sucesso a menos que atraia clientes de outros editores e outras plataformas. E como você não está encontrando novos clientes com jogos que está desenvolvendo, todo mundo está meio que lutando pelo mesmo pedaço de bolo. Isso é uma coisa muito complicada. Ele confirma aqui nessa entrevista uma coisa que corre na indústria há muito tempo, né? Do orçamento de jogos AAA. Ele fala que os jogos podem chegar a 300 milhões. Se ele está dizendo isso, porque ele provavelmente teve que gerenciar um jogo que chegou nesse preço, não é mesmo, Starfield? Isso é muito complicado para um sistema em que você tem essa exclusividade de jogos, né? Porque quando você deixa um jogo exclusivo, você limita a quantidade de potenciais compradores dele. E num momento em que você tem esse platô no mercado de consoles, né? Não está crescendo. E você tem esses custos tão altos, o risco para você poder fazer esse tipo de coisa é muito grande. Para se recuperar se o jogo não der certo é quase impossível. Se eu não me engano, o estúdio do Immortals of Aveum, uma coisa assim, o estúdio fechou, não fechou? Ou demitiu todo mundo, fechou e coisa do tipo. Porque, de fato, o jogo é caro e não vendeu. Então, você tá vendo, ele tá citando todos esses problemas. Mas, de fato, várias empresas já reconhecem, todas as empresas reconhecem esse problema. Com uma grande exceção. O que acontece? A Sony já tá lançando os jogos dela em PC. Por quê? Você não pode abrir mão desse mercado, dado o custo de cada jogo. Você não pode abrir mão dessa base instalada de usuários. A Sony até foi mais radical ainda, porque antes ela lançava os jogos dela com mais de um ano de atraso no PC, para poder pegar a rapa do tacho da galera lá do PC que queria jogar, porque é dinheiro. Agora, no caso do Helldivers, o jogo não é, que saiu agora, Helldivers 2, o jogo não é de um estúdio da Sony, mas ele foi publicado pela Sony. E ela lançou no mesmo dia em PC e em PlayStation 5. Eu acho que não é só por uma preocupação que a galera fala, não, porque eles chegaram à conclusão de que o PC não compete com o PlayStation 5. Não, tem um negócio aí também que é o custo de produção. O custo tá muito alto, tá muito difícil fazer jogo exclusivo. Justificar um jogo exclusivo. E o que você tá vendo de jogo exclusivo é que o custo é tão alto que tem esse impacto nessa outra coisa que o Phil Spencer falou, que é certo também, que é na criatividade. Por isso que você vai ver na Sony agora, quais foram os jogos exclusivos que a Sony lançou pro PlayStation 5. Horizon 2, é um God of War 2. Você vai pegar essas franquias suas que você vai colocar dinheiro pra fazer AAA. Naquilo que já é garantido. Nessas franquias que já tem nome. Você sabe que vai vender. Se você quiser ver uma diferença, dá uma olhada nos títulos exclusivos do PlayStation 2. Tem uns trecos loucos lá. A Sony fazia jogo de música de karaokê. Tinha uns trecos assim, sabe? Tinha uns trecos loucaço. Tipo, você vai ver isso cada vez menos, né? Cada vez menos. O povo vai só ficar no seguro, né? Só vai ficar naquilo que é garantido. Exatamente. E o problema de você ter um negócio desse, de um custo desse, é que o jogo demora tanto tempo, 5, 6 anos para desenvolver um jogo AAA. Ele custa centenas de milhões para fazer. Você não pode se dar o luxo de não ganhar dinheiro com ele. Você não pode perder, senão não é igual antigamente que você podia, um estúdio lançar, uma empresa, tinha alguns estúdios, tá? Lançava 4, 5 jogos no ano, 2 não deram dinheiro, mas 3 deram e compensou o orçamento daqueles 2 lá que não deram. No final, tamo bem, saímos do azul. Hoje em dia, se você desenvolve um jogo AAA e ele não dá dinheiro, sua empresa quebra. São poucas as empresas que têm capacidade de absorver uma bomba de um jogo... de 300 milhões de dólares, pelo amor de Deus. 100, 200 milhões bombar. Normalmente estúdio fechou. Então, assim, gente foi demitida. Por isso você tá vendo demissão direta na indústria, né?
Inclusive a Microsoft comprou a Activision Blizzard, demitiu o quê? 1.900 quando comprou. E outro ponto que ele levantou, que não tá nessa citação, mas tá na entrevista, é que ele falou sobre pesquisa de mercado da geração Z. Ele falou que o problema da geração Z também com consoles, e talvez seja o motivo pelo qual o mercado de consoles está entrando num platô, é que essa geração Z, eles não estão acostumados a ter a experiência deles só em um hardware específico. O que a galera da Gen Z faz? Você pegou seu celular aqui, você tem um Android, você está jogando o seu Genshin Impact aqui. O seu próximo celular é um iPhone. O que você vai fazer? Baixar o Genshin Impact, continuar seu jogo. Você vai baixar o seu Clash of Clans e continuar de onde você parou. A galera não está acostumada a estar tudo preso num console só. É a mesma coisa, para eles é assim. Eu tô assistindo Netflix no meu iPhone, eu peguei um Android, é a mesma Netflix. Eu vou pra minha televisão, é a mesma Netflix. Eles não estão acostumados com esse tipo de coisa, não é uma experiência pela qual eles estão procurando. Eu só posso jogar isso nessa máquina. Então, isso entra em todo esse problema de você ter coisas exclusivas. Mas tem outras coisas que pegam para a Microsoft também. Já saiu uma notícia aqui na Kotaku, inclusive. Algumas publishers não estão certas se vão continuar dando suporte para o Xbox. A quantidade que está vendendo no Xbox não justifica o tempo de desenvolvimento e o custo para dar suporte para o jogo na plataforma. Uma das coisas que tem do Xbox também é que é um serviço muito bom que é o Game Pass, mas você dizer que o Game Pass não canibaliza vendas de jogos no Xbox é doido. O tempo que você está jogando Game Pass é o tempo que você não está jogando o jogo pelo qual você pagou full price, pelo preço completo. E isso está sendo um problema para... Primeiro, a base instalada não é tão grande, tá? 25 milhões, como eu digo, é o que se estima hoje, mas isso é metade do PlayStation. Isso daí é uma fração do Nintendo Switch, que está chegando a 140, ou já chegou a 140. E você tem o Game Pass. Tem gente que compra o Xbox e só joga Game Pass. Esse é um problema para ele também que ele vai ter que lidar. E outra coisa que faz ele repensar, o Phil Spencer repensar a posição da Microsoft. A Microsoft não é pequena, tá, gente? A Microsoft passou, por todas as estimativas que eu vi, acho que já saíram números oficiais, passou a Sony em receita, mas passou por conta da Activision Blizzard, tá? Porque juntou a receita de Xbox, divisão de Xbox da Microsoft, com a Activision Blizzard. Aí agora eles passaram a Sony. Se não me engano, antes eles estavam em terceiro, mas o negócio você tem que se perguntar... O futuro. O que não tá bem para eles é o console funcionando nesse sistema antigo. Console subsidiado, e agora a gente tem todos esses problemas, o custo do hardware não cai, aquelas coisas tal. Console subsidiado, loja fechada pra galera comprar nela. Isso não tá funcionando pra eles claramente. E eu vou dizer pra você, pelos números do PlayStation, mesmo o líder no mercado, eles estão tendo lucro operacional de 5%, gente. A galera, se eu não me engano, já voltaram aí pra trás, número do PlayStation 2, quando ele chegar a bater 30, 40. A Nintendo tá batendo 20. Num trimestre ruim. Até o PlayStation tá tendo problema para fazer esse modelo funcionar. Então as coisas aparentemente têm que mudar, só que a gente tem aquele pequeno problema, né? Se deixar de subsidiar agora... Não, o grande problema do subsídio é isso também, né? O subsídio é que se tirar, o preço do console vai subir, inegável. Tem muita gente que se beneficia disso, inclusive no Brasil. Para muita gente, só é alcançável porque tem subsídio. Mas o grande problema disso tudo não é isso. O grande problema dessa visão, desse argumento, é que começa com N e termina com Nintendo. O problema é a Nintendo, porque a Nintendo é a exceção. A Nintendo deu aí 140 bilhões de Switches, não sei se é arredondado ou se teve a confirmação oficial, e a Nintendo tem mais lucro que a Sony. A Sony tem uma receita mais alta, mas o que sobra no final, no Nintendo é maior. Do lucro declarado dessas três grandes, né? A divisão do Xbox dentro da Microsoft, a PlayStation e a Nintendo, declarado, porque acho que a Microsoft não fala de lucro em específico. Mas o que a gente tem de declarado que entre Nintendo e PlayStation, a Nintendo tem uma receita menor, mas um lucro mais alto. Vocês têm noção disso? Então, tipo assim, a Nintendo é a grande exceção. O que a Nintendo fez? Conseguiu vender console pra caramba, porque ela explora essas coisas dos formatos distintos, né? Ela não compete em high-end. Ela não competindo em high-end, não competindo em performance, quer dizer que o hardware dela barateia, enquanto os consoles agora estão fazendo processadores em litografia de PlayStation 5 e Xbox, até onde a gente sabe, de 7, 6 nanômetros. Se eu não me engano, a Nintendo, pelo menos quando saiu, o Switch era de 14. É uma tecnologia bem mais antiga e bem mais barata de se usar, até onde a gente sabe. É muito mais barato fazer um Switch, porque ele não está tentando ser o mais potente, simplesmente. E não só isso, a Nintendo gasta muito pouco nos jogos comparado com essas outras empresas. Eu vou te dizer, se a Microsoft gasta até 300 mil num jogo, se o Mario Wonder custou 50, foi muito.
A Nintendo tem esses jogos de meio orçamento que eles vendem com preço de AAA. Fazem uma grana danada, porque os fãs compram. É um Yoshi Crafted World, Aí, os homens de 40 anos que jogaram isso na infância, meu amigo, compra tudo. É um Mario vs Donkey Kong. São jogos que custam. Não vou dizer que custa barato, que hoje é tudo na casa dos milhões. Mas não é na casa das centenas de milhões de jeito nenhum. Pra Nintendo recuperar esse dinheiro e fazer um lucro, é muito mais fácil. Então, assim, a Nintendo é a grande exceção. A Nintendo tá ganhando dinheiro. A Nintendo não tá em crise. Nem perto. A Sony tá com um problemão. A Microsoft deve... Pra tá falando isso daqui é porque a coisa não tá funcionando, eles chegaram a essa conclusão. Indireta pro Leon, Nilson, imagina. Semana passada eu comprei Yoshi Crafted World. E Kirby Return to Dreamland. Kirby! Full Qual price. que é aquele do ZTzinho que a gente jogou aqui? Eu achei aquilo terrível. Eu não aguentava. Como é que é o nome? E tem vídeo no canal. Pikmin. Não fala mal não. Não fala mal não. Vocês gostam de Pikmin? Real? Todo mundo gosta de Pikmin. Sério? Nem foram assistir. Ela não sabe. Perdoe, ela não sabe o que faz.